Olá, você está no canal Manual do Guerreiro Eterno e hoje abordaremos o tema sobre a igreja. Devemos ir? A igreja dos dias atuais está certa? É um sistema corrompido? Sim ou não? Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like, segue a vinheta. Todos nós sabemos que existem muitas igrejas no Brasil e no mundo, mas o que muitos se perguntam é: essas igrejas são a vontade de Deus na Terra ou não? Ou são pessoas se aproveitando da fé dos fiéis para arrecadar dinheiro de forma ilícita e usufruir de uma vida de luxo? Ou de fato essas igrejas são realmente a vontade de Deus na Terra? Muitos se dizem pastores virtuais, ou seja, são pessoas que se afastaram dessas igrejas e dizem que as igrejas são um sistema religioso para arrecadar dinheiro dos fiéis e enganá-los. Mas vamos examinar na Bíblia se isso é verdade ou não. No livro de Apocalipse 22, versos 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então vemos que Jesus enviou a sua palavra através de um anjo a João, seu discípulo, para que fossem anunciadas essas profecias nas igrejas. Então já encontramos um ponto forte, que mostra que Jesus queria passar suas revelações para as igrejas da época. Mas vamos examinar mais um texto da Bíblia. Mateus 16, versos 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Ou seja, entendemos que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja, que é uma instituição do próprio Deus. Seja essa igreja em praça, em casas ou igrejas células, entendemos que a vontade de Deus é a igreja, a comunhão entre os irmãos. E a Bíblia diz que a pessoa que se separa dessa vontade de Deus está buscando o seu próprio desejo. Como vemos aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, versos 1, está escrito assim: Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele insurge contra toda sabedoria. Provérbios 18, 1, que diz que a pessoa se isola e busca o seu próprio desejo, e não o desejo de Deus. E vemos que o desejo de Deus é a igreja nessa terra. E o que vemos hoje em dia na internet são muitas pessoas que se afastaram das igrejas e dizem que é um sistema religioso, um sistema que só quer arrecadar dinheiro. Porém, essas mesmas pessoas que lutam contra as igrejas, elas querem visualização nos seus vídeos. E algumas até pedem doações na internet. São simplesmente pessoas que se afastaram das igrejas. E para confirmarmos mais ainda, vamos analisar mais uma passagem no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 25. Olha o que está escrito: Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Aqui de fato é um conselho desse escritor bíblico para aqueles que estão indo às igrejas, para não deixarem de ir. Porque a igreja é o corpo de Cristo, e vemos que a igreja é a reunião de pessoas, seja nas praças, em casas ou na própria igreja. E, se a pessoa é a mão ou o pé, o corpo necessita da mão e do pé. Infelizmente, ele vai sentir falta daquele membro se ele sair, porém o corpo vai continuar vivo. Agora, quando a pessoa faz parte do corpo de Cristo, o corpo está completo. E, segundo a Bíblia, essa é a vontade de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse: Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E vemos muitas pessoas na internet atacando as igrejas. E as igrejas, hoje em dia, têm ajudado muitas pessoas a saírem do crime, das drogas, têm alimentado os mendigos nas ruas e nos albergues, têm levado agasalho. Eles fazem muitas obras de caridade. E não é relatado na mídia como deveria. E essas pessoas que lutam contra as igrejas, o que elas fizeram de tão importante? Quantas almas elas ganharam para Deus? E vemos essas igrejas lotadas de pessoas que se batizaram e se converteram do crime, das drogas, do alcoolismo, e entregaram suas vidas para Cristo. Com esse vídeo concluímos que, se o cristão se afastar do corpo de Cristo, que é a igreja, estará buscando o seu próprio desejo, e essa não é a vontade de Deus.
Eu não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade, mas simplesmente trazendo textos bíblicos que mostram que o desejo de Deus na terra é que a sua igreja seja estabelecida e que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Do contrário, se forem fechadas, então as portas do inferno prevaleceram contra ela. Bom, se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até mais, fique com Deus.